Bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal YouTube. Eu quero refletir com você sobre as estações da vida, refletindo com as pessoas que estão enlutadas. E eu começo falando sobre o verão, que é uma estação do ano, é uma estação da vida também. E eu começo contando uma pequena história. Era uma vez uma temporada de férias de verão em Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, com os meus filhos e filhas. O verão estava presente, praias lotadas, com a criançada se divertindo, com bolas, petecas, planchas, mergulhos, picolés, açaí, refrigerantes, sorvetes, salgadinhos e muitas outras coisas. Lá estavam as minhas crianças. Tempo de verão, dias longos e noites curtas. Verão de oportunidades, mas verão que nos surpreende com pancadas de chuvas que aumenta o consumo de energia e, ao mesmo tempo, reduz a produção da eletricidade. E quando a oferta é pequena, o preço é alto. A vida funciona desse jeito. A vida funciona cheia de contrastes. E é com eles que nós aprendemos. Tempo de calor, de piscinas e cachoeiras, mas não é bom para a agricultura nem para os diferentes rebanhos. Sempre há tendência das coisas ficarem mais caras durante o verão. E as plantas e as florestas, os humanos e os não humanos gemem pelo calor, pela alta temperatura, às vezes sentindo-se só, esquecidos. O verão aguardado por todos, anteriormente pelos meus filhos e filhas, atualmente esperado pelos meus netos e netas. Pois é nele que os raios solares provocam fogo. O verão provoca fogo com seus raios solares, fogo que destrói, mata e dispersa, e o fechamento de estradas. Pois é nele que os raios solares provocam fogo, fogo que destrói, mata e dispersa. No verão são comuns os alagamentos, deslizamento de terra, inundações e o fechamento de estradas, com o desabamento ou com o desabastecimento de mercadorias, com prejuízos materiais e com perdas de vidas humanas. Tristezas e alegrias se misturam no verão, se contrastam, mas é no meio da imprevisibilidade e da precariedade da vida que a gente sente o brilho e a intensidade da luz solar. Bons e maus experimentam temperaturas estressantes. Ninguém escapa das incertezas escondidas em cada verão que passamos. As tempestades se escondem atrás das calmarias de um dia de festas. A brisa suave pode ser o prelúdio de um grande vendaval. E as noites curtas se estendem no meio do desespero, como nós temos presenciado. Esses cenários revelam os nossos valores, a nossa espiritualidade e o significado da nossa existência. Esse tempo revela a nossa finitude,
revela a nossa humanidade, a nossa temporalidade aqui na Terra. Podemos sair desses verões marcados como pessoas prudentes ou quebrados às vezes para sempre. É um tempo extraordinário para se descobrir o verdadeiro sentido da vida, para a ressignificação de comportamentos e atitudes, depois de esgotamentos físicos, psicológicos e espirituais. A gente aprende a transcender, a depender de Deus. E nós vamos para a próxima estação. E na próxima estação, nós queremos falar sobre o outono. Falamos do verão com as suas imprevisibilidades, precariedades, os eventos naturais. E agora vamos conversar sobre o outono. Foi num hotel fazenda na região serrana do Rio de Janeiro, época do outono, que passei momentos inesquecíveis sobre esta estação, extraindo dela ensinamentos preciosos para a minha caminhada pessoal. Época em que a iluminação da Terra pelo Sol fica desigual, com noites longas e dias curtos. No outono, experimentamos a incidência de ventos e a redução progressiva da temperatura. Em algumas regiões ocorrem nevoeiros e redução da umidade do ar. Tempo frio, tempo de respiração ofegante. É um tempo de mudanças que não dependem de nosso desejo, nem sempre depende do nosso controle. Muitas circunstâncias estão fora do nosso controle. As folhas caem, deixando as árvores despidas, e os pássaros voam à procura de abrigos, e com eles se foram as melodias, os cânticos maravilhosos. Tempo de melancolia, nostalgia, é um convite à reflexão, a visitas interiores. Folhas que caem como estratégia para economizar água para manter as raízes e troncos nutridos. E com isso, nós temos uma outra lição extraordinária aqui. Ao hibernarem as folhas, as raízes e troncos nutridos, ao liberarem as folhas, as árvores impedem que elas sejam queimadas pelo frio do inverno. Folhas que descem para a proteção do tronco. É a natureza ensinando que é necessário desapegar, descer, deixar a visibilidade para uma missão nova, quase anônima. É a flexibilidade da natureza, porque há um tempo determinado para os seres vivos. Há um tempo determinado para todas as coisas. As folhas caem para que a árvore alcance as próximas estações da vida. Caem com outra missão. Continuarão existindo em uma outra dimensão da existência, fora do alcance dos nossos olhos. É isso que aprendemos com o outono e os outonos da vida. Essa ação possui um caráter sagrado que está além das mediocridades. Estamos falando de seres vivos que caem, que perdem destaque, que mudam de lugares pela natural flexibilidade da vida, abrindo espaço para a renovação e multiplicação da vida.
As novidades só chegam depois que o espaço foi adequadamente preparado. O que está cheio não tem espaço. O que está cheio não cabe mais. Por isso, a vida exige esvaziamento. Esvaziamento de tantas coisas imprestáveis. Um esvaziamento esperançoso, com expectativas de coisas novas e coisas boas. Em alguns momentos da vida, também perdemos a folhagem, ficamos desnudados, descoloridos, sem musicalidade, abatidos, porém não destruídos. Perdemos para ganhar, para renovar, para colaborar com a vida. Ganhamos um novo brilho, um novo sentido, uma nova ressignificação, um novo recomeçar. É muito significativo que a palavra outono no latim significa amadurecer. Amadurecer. Portanto, pode ser um tempo de ressurreição. Os outonos da vida impõem a introspecção, a meditação e a busca de refúgios, o interesse por ambientes aquecidos, banhos quentes e prolongados. Quem nunca atravessou a estação das perdas? Todos nós atravessamos as estações das perdas. Perdemos e nem sempre queremos perder. E às vezes ficamos aborrecidos com as pessoas e ficamos aborrecidos com Deus, porque perdemos. Mas é a vida, é assim. Perda de sentido, perda de vontade de viver, perda de empregos, de saúde, de parentes e amigos nas pandemias, na violência urbana e nos eventos da natureza. Ficamos doloridos, não é verdade? Ficamos saudosos, perdemos porque foge do nosso controle e revela as nossas limitações. Mas podemos encontrar sentido em nossas variadas perdas. Pessoas boas também passam pelos outonos da vida e não devem perder a esperança da chegada da primavera, porque a primavera pode tardar, mas não tardará para sempre. Meus amigos e amigas, a vida precisa de vazio. A música precisa de um vazio para ser elaborada. Uma poesia precisa de vazio, de uma folha de papel em branco para ser escrita. É no vazio da distância que o coração pulsa de saudade. Pessoas vazias, em consequência de perdas, estão preparadas para os milagres da vida, para os grandes milagres da vida. E nós vamos caminhando com essas lições extraordinárias para as lições do inverno. Quem nunca passou por uma estação do inverno, o inverno emocional, o inverno psicológico, todos nós experimentamos. O inverno chega de mansinho, com menor intensidade de raios solares. Eu presenciei e vivi invernos quando morei em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. As noites são mais longas, como muitas noites emocionais de nossas vidas. Alguns animais hibernam durante o inverno, como jeito de fazer reservas de energia.
Hibernar-se é pôr-se em estado de inatividade. Você já passou por um inverno desse, de inatividade, que você não podia fazer nada, não tinha nada o que fazer e você teve que segurar firme? Pois é, todos nós passamos por momentos de inatividade, porque é inverno. Durante o inverno, algumas espécies de aves migram em busca de alimentos de melhores temperaturas. Migra-se quem pode. Quem não pode, adormece ou, às vezes, até entorpece em seus refúgios de solidão, ficam isoladas, sem visibilidade, quase no anonimato. É a vida. Mas sempre é possível transformar a solidão em solitude e conversar com a própria alma. É possível transformar-se numa boa companhia para si mesmo, gostar de estar com você mesmo, apreciar a sua própria companhia, até porque, na maioria das vezes, nesses momentos difíceis, ninguém quer fazer companhia conosco, ninguém quer estar conosco. Então, é com a gente mesmo. É um tempo de hidratação espiritual, cuidadosa e de alimentar adequadamente a nossa espiritualidade. O salmista dizia que a sua alma tinha sede de Deus, do Deus vivo. Morre-se mais rápido por falta de água do que por falta de alimento. A água é extremamente necessária para a nossa sobrevivência e na vida da nossa espiritualidade também. No inverno, atravessa-se períodos de frio intenso, céu cinzento, ventos fortes e noites compridas. Parece que a noite não acaba. Você já passou por isso? Parece que nunca chegava o amanhecer. É um tempo de busca de equilíbrio emocional, de equilíbrio espiritual e de regulação do próprio organismo. Nesse tempo, há multiplicação de bactérias e vírus, de doenças respiratórias e infecciosas, tempo de aparecimento de depressão, tristeza, desânimo, e geralmente a maioria das pessoas estão com baixa imunidade. Não só baixa imunidade física, mas baixa imunidade espiritual. Não só de vírus e bactérias, seres vivos, mas também de bactérias e vírus que atacam a nossa vida emocional, a nossa vida física, a nossa vida espiritual. Então, descobrimos que é necessário aumentar a nossa imunidade para resistir os males dessa época e descartarmos as tendências sedutoras da murmuração. Murmuração não resolve, a vitimização, a infantilização, nada disso resolve. É importante trazer à memória que debaixo da neve e das pedras de gelo estão sementes extraordinárias de flores, de frutos, esperando o tempo determinado para aflorar, para sair da terra. E isso nós estamos falando também da nossa espiritualidade, da nossa fé em Deus, da nossa crença em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Viver é também experimentar os tempos de silêncio forçado. Quem nunca foi lutar, viver
é também experimentar o tempo de silêncio forçado. Quem nunca foi empurrado para as cavernas? A gente não vai para as cavernas. O tempo, as circunstâncias, as dificuldades nos empurram para as cavernas. Ora, o nosso cérebro está programado para lutar e para fugir. São meios de preservação da vida. E com isso, somos poupados diariamente de coisas piores do que as que já aconteceram ou estão acontecendo com você. E o interessante é que as adversidades são temporárias, são passageiras, não permanecerão para sempre. Você pode chorar uma noite inteira, mas ao amanhecer a alegria tocará a campainha da sua casa. Pode tardar, mas não tardará para sempre. Eu vou repetir isso para você. A alegria pode tardar, mas não tardará para sempre. A primavera pode demorar, mas não demorará para sempre. Parece que a primavera está distante, mas ela está caminhando na sua direção. O que é que nós precisamos fazer? Acreditar que vai chegar o momento da primavera para nós todos. E falando que a primavera vai chegar, então quais são as lições da primavera? Há um tempo de primavera nas nossas vidas, não só inverno, não só outono, não só verão, mas há um tempo de primavera. É a estação das flores. Os raios solares iluminam a terra com dias e noites com a mesma duração. Há uma regularidade de tempo, tem-se temperatura agradável, as plantas florescendo, colorindo a natureza e os animais polinizadores em intensa atividade. Diferentes tipos de animais se reproduzindo na primavera. As borboletas coloridas participam dessa paisagem linda. É a natureza se espreguiçando, se renascendo e as abelhas voando de flor em flor em busca do néctar. A vida é um verdadeiro jardim, um paraíso. Os ventos são favoráveis, constantes comemorações, conquistas extraordinárias, viagens inesquecíveis de maravilhosas. Há muita luz, perfume e prosperidade na primavera. Pena que tem começo e tem fim. Tudo na vida tem um começo e tem um fim. Tudo começa e tudo termina. Por isso precisamos vivenciar, apreciar e desfrutar desse tempo maravilhoso enquanto for primavera. Porque fora das cavernas, enquanto for primavera, fique fora das cavernas. Venha para fora. É tempo de fazer e declamar poesia. É tempo de compor e cantar e ouvir músicas. É tempo de pintar e curtir as pinturas. Você fez parte dessa exposição, ou você está fazendo parte dessa exposição artística, cultural e espiritual. É tempo de dizer adeus ao declínio, adeus à esterilidade, adeus ao frio, adeus às tempestades excessivas, adeus ao luto. Chegou o tempo do desabrochar de nossas expectativas e das colheitas extraordinárias. A vida é repleta de complexidades, está sempre nos desafiando. Depende de cada pessoa saber reconstruir. E reconstruindo com sabedoria, renasce um novo ânimo e um novo sentido para a vida.
Depende da gente redirecionar o barco a favor do vento e nunca o contrário. Quando chegamos no limite da nossa existência, podemos descobrir novas rotas ou podemos reprogramar tudo numa nova direção. As estações da vida mostram a nossa finitude e cada uma delas tem lições preciosíssimas, sugerindo ressignificação da vida, de fatos, de circunstâncias. Sempre podemos encontrar sentido para viver em meio às tempestades, em meio às enfermidades e com as perdas que nós experimentamos no decorrer da nossa caminhada. Portanto, encerrando aqui a nossa reflexão, quero dizer que é tempo de dizer adeus ao declínio, adeus à esterilidade, adeus ao frio, adeus às tempestades excessivas, adeus ao luto. Chegou o tempo do desabrochar de novas expectativas e de colheitas extraordinárias. Cantares, capítulo 2, 11 e 14, tem algumas expressões maravilhosas que eu quero dizer para você aqui. Passou o inverno, cessou a chuva, as flores reapareceram na terra, chegaram as aves com os seus cânticos maravilhosos, a figueira começou a frutificar, as videiras estão em flor. É tempo de festejar, de olhar para frente e deixando as coisas que para trás ficaram, porque é para frente que nós devemos caminhar. O meu abraço fraterno para você e para sua família. Muito obrigado.